Imagina o seguinte, um homem de 34 anos, após ter morrido em um acidente envolvendo um caminhão, se viu reencarnado em um novo mundo. Esse no qual feitiços e monstros são reais. A fim de viver uma vida digna nesse novo mundo, o Deus buscará seguir em frente e deixar pra trás a vida que ele antes havia vivido. O anime de que estamos falando é Mushoku Tensei. E não se esquece de comentar Mushoku Tensei aí nos comentários. Escolheremos alguns desses comentários para aparecer na aba comunidade e agradeceremos a quem os fez. Agora, fiquem com o vídeo. Após muitas tentativas, estava decretado. Rudy ia ter um irmão. A felicidade perpetuava pela casa, até o momento que a empregada Lilia também comunicava que estava grávida, e era óbvio que só uma pessoa ali poderia ser o pai. Paul então assume o erro e se desculpa. Zenith e Lilia conversam sobre o futuro. Embora a situação clássica de marido infiel, Rudy ainda quer que a empregada fique, pois ela, apesar do erro, era uma boa pessoa e sempre o ajudava. Então, para ajudá-la, Rudy teve que empurrar a culpa toda para o seu pai. Ele então usou a inocência de ser uma criança com a malícia de ser um adulto internamente para convencer sua mãe a deixar Lilia ficar. Lilia então se pergunta o porquê que Rudy a salvou, pois na verdade a culpada era ela. Também é mostrado que Lilia evitava Rudy, pois tinha medo dele, porque percebeu que tinha algo de errado com ele. Mas mesmo assim, ela é grata a Rudy por ter a ajudado. Se passaram alguns meses e os bebês nasceram. Lilia então começou a interagir mais com Rudy, e até contou uma história bem estranha sobre o passado com Paul. Uma história bem nojenta, mas estranhamente Rudy respeita o pai, por ele simplesmente ser forte. Enquanto Rudy e seu pai treinavam, Rudy acaba apelando e se utilizando de magia. Mas depois, eles acabam começando uma conversa bem estranha, onde basicamente são os dois sendo escrotos. E o próprio protagonista fala isso. Continuando a conversa, seu pai começa a dar conselhos um tanto quanto questionáveis quando direcionados a uma criança de 7 anos. Rudy e Sylph se encontram na mesma árvore de sempre. Sylph continua treinando, e ele começa a pensar em ir embora, pois não consegue mais evoluir sua magia nem sua habilidade com a espada. Sylph então avança nele e o abraça chorando, pedindo para que ele não vá embora, o que faz com que Rudy não mostre ter interesse nenhum em ir embora. Rudy está em sua cama, fazendo atos impuros enquanto pensa em Sylph. Até que seu pai, já ciente do que está acontecendo, invade o quarto e o surpreende. Mas ele, na verdade, veio trazer uma carta de Roxy. Ela comenta que foi contratada para ser tutora de um príncipe. E também comunica que atingiu o nível rei com a magia da água, e que está ansiosa para encontrar Rudy. E o recomenda se matricular na escola de magia de Hanoa, caso esteja com dificuldades. Nosso protagonista se vê na obrigação de matricular-se na escola, mas quer que Sylph vá junto. Ele então pede para seu pai pagar os estudos dos dois, mas seu pai se nega, dando vários motivos. Rudy então quer um trabalho para ter dinheiro e clama pela ajuda do pai para lhe arranjar um. Enquanto treinam, chega uma grande carroça, e da carroça sai uma mulher loba, com uma grande parte do corpo exposta. Seu nome é Ghislaine. Paul conversa com ela e diz que se ela já está ali, significa que deu certo, embora Rudy não saiba exatamente qual seja essa coisa que deu certo. Zenith fala pra Ghislaine cuidar bem de Rudy, e após, até Lilia se despede. Rudy fica sem entender nada. Seu pai tenta convencer ele, mas percebe que se for conversar com seu filho, ele iria refutá-lo. Então parte para a agressão e consegue desmaiá-lo. Isso, claro, após uma pequena luta. Rudy acorda em uma carroça em movimento, se questionando o porquê de tudo aquilo ali. Em sua frente está Ghislaine, e ao ver ela, ele se apresenta a ela e ela se apresenta a ele. A mulher também entrega a ele uma carta. Após a leitura e de quase ser esfaqueado por Ghislaine, já que Paul havia escrito coisas absurdas na carta, Rudy descobre que seu pai estava achando que a relação entre Rudy e Sylph estava ficando muito tóxica, pois um dependia muito do outro. Então ele mandou Rudy para ensinar a filha do prefeito da cidade de Hoa a ler, escrever e até usar magia. Chegando a um palácio onde aprende a cumprimentar como nobre, Rudy foi ensinado por Philip Boreas Greyrat, e ele é o prefeito da cidade, e também o primo de Paul. Aparentemente, Rudy foi mal informado sobre tudo. Então, ele é apresentado à filha de Philip. Seu nome é Eris, e ao bater o olho nela, Rudy já sentiu que ela era intensa. Logo na primeira conversa, Eris já fica surpresa com o fato de Rudy ser mais novo, e ao tentar retrucar, leva um tapa na cara. Nosso protagonista então teve como primeira reação devolver o tapa, deixando todos surpresos. Eris já devolveu com um socão, o que fez ele ser arremessado pra longe. E logo após isso, começa a espancar Rudy. Ele devolve com uma magia e corre dela até achar um local para se esconder. Passou-se um tempo, e Rudy conversa com Philip.
O prefeito pergunta se ele vai desistir, mas o mesmo se recusa a dar pra trás e dá a ideia de fazer um teatro para enganar Ares. Philip se interessa e eles discutem sobre os detalhes. Já de noite, Rudy acorda dentro de uma caixa amarrado. Tudo faz parte de sua pegadinha. Ares também está amarrada e acorda. Rudy utiliza de magia para tirar suas cordas e explica para Ares que eles foram sequestrados. Ela levanta e começa a bater na porta e gritar por Ghislaine, até que um homem a abre e dá um chutão nas costelas de Ares. Rudy fica surpreso, pois o homem está espancando ela. O sequestrador dá um soco em Rudy, mas como ele não reage, o homem só vai embora. Rudy então utiliza uma magia de cura para ajudar Ares, mas não cura ela por completo, pois quer dar uma lição a ela sobre estudar. Rudy então se pergunta se foi apenas atuação ou se aqueles ali são realmente sequestradores de verdade. Ele então quebra as grades com magia e começa a fugir pela janela, mas o bandido começa a bater na porta novamente. Rudy utiliza de uma magia para trancar a porta. Ares pede ajuda a ele, mas Rudy ainda quer dar uma lição a ela. Então ele diz que só vai ajudar caso ela prometa que vai estudar. Ares então promete que vai estudar. E os homens finalmente entram, mas Ares e Rudy já tinham fugido. Após a fuga, a garota está gritando novamente, deixando o protagonista irritado, pois a mesma tinha prometido que manteria a calma. Rudy sai andando e resolve abandonar Ares. Ela demonstra uma indiferença com essa decisão, até escutar os sequestradores, o que faz com que ela siga o caminho com Rudy, mantendo o silêncio. Após dar várias lições para ela de como seria útil ter estudo, eles conseguiram chegar na cidade de Rua. Mas chegando lá, um homem misterioso sequestra Ares. Rudy então o persegue e utiliza uma magia para tampar o caminho dos sequestradores. E ao ter uma conversa com os homens e aparentemente entrar em um acordo para receber 100 moedas de ouro para ajudar eles, Rudy então grita: "Dinheiro não compra waifus!" Ou coisa do tipo. E após essa frase, ele lançou uma linda bola de fogo para o céu e começou o combate com os criminosos. Rudy até tentou, mas ele se encontrou numa situação difícil, prestes a ser finalizado no ar. Mas então Ghislaine chega com tudo, quebrando a espada que finalizaria Rudy e depois acaba triturando os sequestradores em picadinhos. O sol já nasceu. Foi uma noite conturbada, e chegando a seus aposentos, Ghislaine entrega o traidor a Philip. Rudy já aceita a derrota, pois falhou. Ares então dá uma permissão especial para Rudy, a permissão de a chamar pelo nome, o que dá a entender que ela o aceitou como tutor. No dia seguinte, Philip parabeniza Rudy. Ele fica confuso do porquê que tentaram levar ele também. A esposa de Philip aparece. Seu nome é Hilda. Rudy se apresenta direcionando o olhar para um local bem específico. Aparentemente, Hilda não gosta de Rudy. Aparece também o pai de Philip e atual Lorde, Saurus Boreas Greyrat. Percebemos que Saurus é bem duro e irritado, principalmente quando ele dá um murrão na cara de Philip para dar uma lição nele. Saurus então ordena que Rudy ensine magia para Ares, pois ela não para de pensar nos feitiços que Rudy utilizou para escaparem. E após conversarem entre si, Rudy convence Saurus a fazer Ares perder por si mesma para que ele lhe ensine magia. Depois de muito esporro, gritaria e bagunça, Ares então faz o pedido de uma forma bem questionável, o que irrita Rudy. Um mês se passou, e tudo aparenta estar ocorrendo bem, tirando o fato de Ares não querer estudar. Ela apenas quer fazer magia. Após mais uma vez fugir das aulas, Ares está dormindo no estábulo. Mas ao ver que ela está em um sono profundo, ele tenta, por algum motivo do além, roubar a calcinha dela. Rudy, eu desisto de você, cara. Mas ela acorda no processo e ao perceber o que está acontecendo, encaixa um soco no estômago de Rudy. Após ser espancado, e com razão, Rudy busca a ajuda de Ghislaine para fazer com que Ares aceite estudar. Em mais uma aula, Ares não aguenta mais estudar. Ghislaine então começa a contar uma de suas histórias de aventureira. A história é suficiente para fazer Ghislaine querer aprender matemática. Ares então se comove com a história e volta aos estudos. Já nas aulas de espada, Rudy continua o mesmo, sempre apanhando para Ares e tomando esporro de Ghislaine. Com o fim dos treinos, Rudy está morto de cansaço e com o corpo dolorido. Ele não aguenta mais trabalhar, mas não pretende desistir. Um tempo se passou e Ares acaba surtando no meio de uma das aulas. Rudy percebe que não tiveram um dia de folga até agora e resolvem tirar o dia para aproveitar a folga. Rudy resolve elogiar o vestido de Ares, mas acaba sendo agredido como de costume. Eles então saem em busca de diversão pela cidade. Rudy é abordado por um comerciante, que ao perceber que ele mora no palácio, o oferece um produto único. Rudy o batizou de Azulzinho Mágico e acaba anotando em sua lista de compras. Ares percebe sua lista e pergunta o que está escrito. Rudy então muda de assunto e cria um problema de matemática para as duas. Rudy mais uma vez dá uma lição em Ares, mas dessa vez, por incrível que pareça, ela absorveu bem a crítica e ainda ficou feliz quando Rudy comentou que ia pedir para Philip dar uma mesada para ela. Ao pôr do sol, Rudy olha para o céu e avista algo gigante. É a fortaleza flutuante de Perugios. Ares então começa a falar sobre Laplace,
que era um demônio que queria dizimar os humanos, e que Perugius, com seus 12 seguidores, o derrotou. Já de volta ao palácio, Ares já está mais tranquila após a folga, e até comprou um presente pra Rude. Mas o tal presente era o azulzinho mágico, deixando Rude bem constrangido. Ares então pergunta pra que serve o remédio, mas Rude continua evitando o assunto, até que Ghislaine e Ares começam a torturá-lo com cócegas. O inverno chegou, e as aulas continuam. Hilda estava passando quando vê Ares e Ghislaine treinando magia. A antipatia de Hilda com Rude ainda existe, o que o deixa incomodado. Em seu quarto, vai admirando de todos os ângulos sua boneca de Roxy que ele fez. Até que uma senhora bate na porta. Seu nome é Edna. Eles começam a conversar sobre Ares. A senhora diz que a garota precisa de mais aulas de dança, pois seu 10º aniversário está chegando. Edna então pede um pouco dos tempos de aulas de Rude para ela ter mais tempo com Ares. Rude aceita, pois isso significa tempo livre para ele. Na biblioteca, Rude e Philip conversam sobre meninas feras. Ambos aparentemente apreciam elas. Rude então começa a aprender 3 idiomas: Deus Fera, Deus Batalha e o Deus Demônio, mas sente muita dificuldade com o Deus Demônio. Então, ele escuta gritos. Era Ares correndo e gritando. Ele sai para fora de seu quarto e avista Edna, e começa a conversar. Ela então implora para Rude ajudá-la com Ares. Ele então acha a garota, e ao tentar se aproximar para conversar, já toma um chute em sua cara. O que a essa altura não é mais uma surpresa. Agora, em uma distância segura, Rude tenta convencê-la a voltar a aprender a dançar. Ares então desce do monte de feno que estava, e já desce dando um cascudo em Rude, e o chama, pois ela agora está determinada a aprender a dançar. Enquanto tentavam dançar, Ares joga Rude longe com sua força incrível. Um tempo se passou e Rude continua a tentar aprender novos idiomas. Ele também conseguiu vender sua boneca de gesso por uma moeda de ouro. Ares continua treinando sua dança sem parar. Em seu quarto, Rude recebe uma encomenda de Roxy. Nela, também vem uma carta. Ela enviou uma apostila para ajudá-lo em seus estudos. Roxy ainda comenta que compraram uma boneca de gesso exatamente igual a ela para o príncipe, o que deixou ela bem preocupada. Rude fica impressionado com a apostila e pretende lamber os pés de Roxy para agradecer. De volta aos treinos de dança, Ares apresenta melhora e já consegue fazer a dança de maneira decente, mas seu parceiro não será Rude, o que pode ser um problema. Enfim, começa a festa. Saurus anuncia que é o aniversário de Ares. Rude fica impressionado de como ela está bonita. Chega a hora da dança. Saurus pergunta se alguém quer dançar com Ares. Um garoto aleatório se oferece, e eles começam a dançar. Mas logo, tudo começa a dar errado, e Ares cai no chão. Todos começam a julgar Ares, e Saurus já começa a se irritar com ela. Até que Rude chega e convida Ares para a dança. Mas sua identidade secreta começa a ser questionada, já que ninguém o conhece. Rude e Ares começam então a dançar, mas ela está aparentemente nervosa e tropeça novamente. Rude então tem uma ideia genial e já bota ela em prática, fazendo com que Ares dance como se estivesse esquivando de ataques. Eles conseguem então efetuar a dança com maestria, deixando todos no salão impressionados, inclusive Saurus, que levantou os dois no colo aparentemente muito feliz. Edna questiona Rude sobre como ele conseguiu, e Rude explica seu plano para ela. Até Ares admite que nosso protagonista foi esperto. Muitas garotas começam a cercar Rude, e Philip faz um comentário irônico e bem duvidoso após isso. Ares dá um cascudo nele, provavelmente com ciúmes, e o puxa para longe. Ghislaine, Ares e Rude estão no quarto conversando. Rude então resolve entregar 2 varinhas para elas, pois é um dever do professor. Ambas gostaram muito do presente. Ghislaine também tem um presente para Ares, um anel. Já de manhã, Rude percebe que dormiu na mesma cama que Ares. Ele até pensa em fazer algo indecente, mas muda de ideia. Graças a Deus. Enquanto caminha pelo palácio pela manhã, Rude escuta um barulho vindo de uma das torres, e ao ir checar, ele vê que é Saurus, que está no meio do ato com uma mulher fera. O Lorde percebe a presença de Rude, o que acaba o interrompendo. Mas aparentemente, Saurus não se importa e chama Rude para ver algo estranho no céu. Saurus espera problemas em breve, enquanto Rude deseja que mulheres bonitas caiam do céu. 2 anos se passaram. Rude está ficando mais velho, e Ares continua evoluindo na espada. A esfera vermelha no céu continua crescendo. Em um dia chuvoso, Rude observa Ares e uma empregada carregando um carrinho. Ao segui-las, ele percebe que dentro do carrinho havia um presente para ele, e que Ares quer dar uma festa para ele. Rude também descobriu que a família de seu pai tem problemas com a família de Ares, por isso não podem saber de sua identidade. Mas mesmo assim, terá uma festa mais particular para Rude. Em 2 anos, o deus aprendeu 3 idiomas, o que deixou Ghislaine impressionada. Ele tenta sair do quarto, mas ela o impede, arranjando uma desculpa para conversar, o que faz ele crer que chegou o dia de sua festa. Rude tem uma ideia. Ele quer ver a parte traseira de Ghislaine. Ela aceita tranquilamente e até deixa Rude tocar. Uma empregada entra no quarto para avisar que o jantar está pronto, e se depara com a cena de Rude tocando nas nádegas de Ghislaine.
Descendo para o salão principal, todos aplaudem a chegada de Rudeus. Ares o cumprimenta dando um buquê de flores. Rude então começa a atuar, e até chora, fazendo com que até Sauro se emocione e grite que vai iniciar uma guerra para que Rude se torne o novo representante da família Notus. Philip rapidamente evita que seu pai faça ou fale algo pior. Ares preparou mais uma surpresa para Rude, mas antes da surpresa ser revelada, Hilda avançou em Rudeus e o abraçou, falando que queria adotá-lo, ou melhor, pediu para que Rude se casasse com Ares. Hilda então começou mais uma confusão após Ares se recusar, e teve que ser retirada à força da festa. Rude pergunta a Ares qual era a surpresa, e ela então ordena aos empregados que trouxessem o presente. Era um lindo cajado mágico. Após o presente, todos voltaram à festança. Ao fim da festa, Rude e Philip conversam sobre seus outros 2 filhos, e explica que eles foram tirados de Hilda, e por isso, a antipatia que ela sentia por ele quando se conheceram. Philip então faz uma pergunta. Ele questiona se Rude se casaria com Ares, e assumiria a família Boreas. Ele tenta desconversar, mas Philip insiste, dizendo que ele pode resolver tudo, e que ele só precisaria esperar. Rudeus então desconsidera a oferta, o que deixa Philip desapontado, mas logo depois acaba se arrependendo, já que Rude gostaria de ter um harém de empregadas. Ao chegar em seu quarto, Ares está lá também, dizendo que vai dormir com ele. Rude já desconfia de que tudo isso é uma armação de Philip, mas mesmo assim avança pra cima de Ares, porém se afasta pensando se essa é a decisão certa ou não. A receber um, entre aspas, sinal verde, ele não perde tempo e começa a tirar sua roupa. E ao tentar ir adiante, Ares reage e começa a espancá-lo. Após tudo isso, Rude se sente mal e deseja muito se desculpar. Ares então aparece e perdoa Rude, e ainda comenta que para ir adiante só daqui a 5 anos. Rude logo se anima, mas ao se lembrar do tempo, relembra que Sylph está o esperando. Logo depois, nos é mostrado Paul lutando contra cachorros demoníacos e pensando em seu filho. Também vemos como está Zenith em casa. Sylph aparece e conversa com ela e sua filha, e depois entra para dentro para conversar com Lilia. Sylph pede para entregar um colar para Rude, e pergunta o que Lilia vai dar para ele de presente de aniversário. Ela responde que vai entregar o tesouro misterioso de volta para Rude. Sylph então vai para cumprimentar Aisha, a filha de Lilia. Zenith e Lilia ficam conversando sobre como Sylph evoluiu graças ao Rude. Paul chega em casa e comenta sobre a grande quantidade de monstros que está aparecendo recentemente. Eles escutam um barulho, resolvem ir conferir, e todos acabam vendo uma enorme nuvem negra. De um reino distante, Roxy também consegue ver a nuvem negra e se pergunta se pode ser Rude. Nos é mostrado então um homem misterioso de cabelos brancos. Este homem, após ver a nuvem negra, se pergunta o que deu de errado e onde. Em um local aparentemente muito longe, uma garotinha aparece. Seu nome é Kishirika, e ela se auto-intitula a Grande Imperatriz do Mundo dos Demônios. Ela também parece interessada na nuvem negra. Diretamente da fortaleza, Perigils manda um de seus servos ir checar a grande quantidade de mana nessa nuvem negra, pois suspeita que pode ser alguém tentando quebrar o lacre do deus demônio Laplace. Já no presente com nosso protagonista, Rude, Ares e Ghislaine estão em um campo aberto para testarem um novo cajado mágico dele. Rude quer mostrar seu feitiço mais poderoso, mas ao começar a conjurá-lo, a nuvem negra de mana aparece nos céus. Quando pensam em voltar para casa, sofrem um ataque surpresa. Ghislaine então começa a travar uma luta épica com o servo de Perugils. Ele acha que Rude é o dono da nuvem negra de mana e quer matá-lo, mas após Ghislaine se explicar, ele resolve evitar a briga e vai embora. Uma grande luz azul sai dos céus, consumindo tudo, inclusive Rude e suas companheiras. Rudeus então aparece num local totalmente branco e com seu corpo antigo. Ele basicamente aceitou a morte, quando repentinamente um homem começa a falar com Rude. Ele não consegue enxergar esse homem, mas aparentemente ele é um deus. O Deus Homem. Ele quer ajudar Rude, mas nosso protagonista desconfia dele e começa a desabafar sobre o fato de ter morrido e de que não queria conselhos. Mas após explicações, ele descobre que não está morto. Mas ainda assim, nega os conselhos do deus. Até que ele comenta que Rude está no continente demônio e que ele não vai conseguir sobreviver sozinho. Então, Rude aceita os conselhos, mas o único conselho é confiar e ajudar o homem que vai estar perto dele. Rude acorda à frente de uma fogueira. Ele aparentemente está inteiro e ileso. Ares está ao seu lado, e há um homem de frente para a fogueira, mas não é um homem comum. Ele tem um cabelo verde e uma gema na testa. Ele é um Superd, a espécie de demônio que todos têm medo, mas ele não parece assustador. Rude então resolve apenas conversar com o demônio em seu idioma, mas aparentemente ele fala sua língua. Então, Rude se apresenta e descobrimos que o nome dele é Rugerd. Nosso protagonista então descobre que está no nordeste do continente demônio. Rugerd, comovido com a situação, resolve escoltar Rude e sua amiga até a sua terra. Ares acorda desesperada, percebendo a presença de um Superd, e fica gritando por Ghislaine. Após muita choradeira e gritaria, Ares se apresenta enquanto treme de medo, e depois de bastante conversa, todos ficaram amigos.
Ao nascer do sol, eles saem em sua aventura para voltar para casa. Ruijerd conseguiu caçar um grande monstro que é invisível para Ares e Rude. Ele só consegue ver esses monstros por conta do olho em sua testa. Eles chegam a um vilarejo, mas o guarda não quer liberar a entrada, pois achou suspeito as duas crianças. Mas após Ruijerd convencer o guarda a chamar um líder, ainda existia esperança para que se abrigassem na vila. Rude conversa com o líder, que está curioso em seu colar. Ele então comenta que foi Roxy que deu o colar. Rude então descobre que o guarda é o pai de Roxy. Usando sua boa educação a seu favor, Rude deu uma boa primeira impressão e foi liberado à sua entrada no vilarejo, onde o pai de Roxy revela que ela já tem 44 anos e que sua raça vive até os 200 anos. Já de noite, o líder do vilarejo conversa com Rude e Ruijerd sobre como vão chegar até seu destino. Ruijerd comenta que pretende fazer de tudo para fazer com que Rude e Ares cheguem a seu destino. O objetivo real de Ruijerd é fazer com que a reputação da tribo Superd melhore. E após comentar sobre a história que é contada, Ruijerd fica com muita raiva sobre como a história é recontada e começa a contar a história real das guerras passadas. Ele começou a falar que foram traídos por Laplace. E como líder dos guerreiros, ele pretende melhorar a reputação do Superd. Rude então decide que vai ajudar Ruijerd nessa jornada. No dia seguinte, antes de partir, Rude conhece a mãe de Roxy. Seu nome é Okari, e ela tem 102 anos, mesmo aparentando ser nova. Eles então oferecem presentes a Rude. Antes de partirem, eles partiram. Continuando sua jornada, eles chegam a um novo local, a cidade de Ricariço. Chegando lá, diversos guardas estão reforçando a segurança, procurando pelo Dead End. Rude pergunta para Ruijerd sobre o que é isso, e descobre que o Dead End é o nome que algumas tribos chamam Ruijerd. Para entrar na cidade sem chamar atenção, Rude teve um plano de pintar o cabelo de Ruijerd de azul, e assim conseguiram entrar tranquilamente. Para testarem a capacidade do disfarce, Rude vai até a guilda de aventureiros e apresenta Ruijerd como o Dead End. Todos começam a rir, dizendo que os Superd possuem cabelo verde, provando assim que seu plano funcionou. Rude registra o nome do seu grupo de Dead End, causando mais um surto de risadas na guilda. Todos tiram sarro da cara de Rude, até eles saírem do saguão. Ares fica chateada que eles não pegaram nenhuma missão. Ao anoitecer, a cidade fica linda com os reflexos de luzes da cidade. Chegando a um hotel, Ares acaba arranjando confusão com um grupo de aventureiros, onde ela espanca o líder à base de chutes. Rude então resolve a situação e utiliza de um feitiço de cura para ajudar o pobre demônio. Ele se impressiona com Rude e o convida para sua facção, mas o nosso protagonista recusa amigavelmente. Ao deitar na cama, Rude fica pensando em como vai fazer para se sustentarem, já que os trabalhos de ranking baixo da guilda pagam muito pouco. Após cair no sono, o deus vai parar naquele local branco novamente com o deus homem. E depois de conversar com ele, o deus dá mais um conselho. Ele diz para que Rude pegue o trabalho de achar o gato perdido, pois esse trabalho vai resolver todos os problemas. Rude desperta de seu sono e vê Ares acordada no meio da noite. Eles conversam e ele a consola de uma maneira otimista. No dia seguinte, eles seguem os rastros do gato misterioso. Os rastros dão em um tipo de masmorra. Ao entrarem, eles descobrem que lá é um tipo de gaiola e acham o gato preso nessa gaiola. Enquanto exploram o local, acabam escutando um barulho de pessoas chegando e se escondem. Então, descobrem que eles estão roubando os animais. Rudeus e seu time entram em combate com esses demônios e os prendem na parede com um feitiço. Rudeus então tenta interrogar o líder deles, mas acaba chegando perto e tomando um chute na barriga. O Rudeus já tomou muito chute nesse vídeo. O Gerd não perde tempo e decapita o demônio, deixando os outros dois desesperados. Rude não concorda com a atitude e diz que se o Gerd continuar matando pessoas, ele vai acabar piorando a reputação do Superd. Rude então implora para Ruijerd não matar mais ninguém. Após interrogar o demônio jacaré, descobrimos que eles sequestram os animais para fingir que acharam e ganharem a recompensa. Ruijerd imediatamente se prepara para matar os dois, mas Rude entra na frente e sugere uma ideia de trabalhar com os dois, pois eles são ranking D, e assim será mais fácil fazer dinheiro. Mas o Gerd se nega e fica um clima de tensão no ar, até que Ares começa a dar um sermão em Ruijerd enquanto chuta e soca ele. Mas após conversarem melhor, acabam se resolvendo. Ao anoitecer, Rude recebe o pagamento e pede para o demônio jacaré elevar o nível da facção dele e pegar um trabalho de ranking B para eles trocarem. Rude também pede para que eles falem sobre o Dead End. Então, de repente, o demônio cavalo sai de dentro do saguão da guilda e começa a falar umas asneiras e depois sai andando. Nos é mostrado Roxy, que está procurando por Rude em uma lista de mortos após a grande catástrofe, mas ela acaba não achando seu nome. Mas escuta que Paul está vivo e vê uma carta dele onde diz que Zenith, Lilia e Aisha desapareceram.
inteiro, mas que Norne está com ele. Está também na carta que ele vai para o norte do continente central procurar por sua família. Ainda trabalhando em suas missões, sem saber o que aconteceu com sua família, Rudy tem a missão de investigar e matar um monstro misterioso. Ele chega a uma floresta assustadora e lá encontra o garoto que foi espancado por Ares no hotel. Também encontram outro grupo, em que o líder é um demônio javali. Todos eles possuem a mesma missão, mas o que chegar primeiro fica com o prêmio. Ruijerd não consegue deixar sua bondade de lado e resolve seguir o grupo dos garotos para ajudá-los. E assim acontece. Eles entram em perigo. Ruijerd quer muito ir ajudar, mas Rudy espera até o último segundo para ajudar. Assim, eles vão ficar mais agradecidos. Até que em uma fração de segundos, o demônio galinha é jogado para longe e morto de uma maneira agressiva. Tudo porque Rudy quis esperar. Ruijerd e Ares então correm para ajudar o resto do grupo e matam os monstros. Ruijerd pergunta a Rudy o porquê disso tudo, e ao saber do motivo, avança para cima dele indignado com a resposta, mas é defendido pelo líder do outro grupo, que chora pela perda de seu companheiro. Seu nome é Kurt. Eles escoltam Kurt e o resto de seu grupo para a saída da floresta. Enquanto andavam pela floresta, escutam barulhos de briga, e ao chegar no local, percebem que um banho de sangue tinha ocorrido, e só tinha sobrado o demônio porco que estava sendo devorado pela serpente vermelha. Rudy, dessa vez, motivado, parte para cima da serpente junto com seu grupo, e após uma grande luta coordenada, eles matam a serpente, mas chegaram tarde demais para salvar o outro grupo que lutava contra o monstro. Ao voltar à cidade, eles encontram o demônio cavalo, que ao descobrir o plano deles, quer ganhar metade de tudo que Rudy e seu grupo ganhar. Senão, vai contar tudo para a guilda e eles perderão suas licenças. Rudy já estava sem ideias, até que Ruijerd joga água em seu cabelo, revelando ser o verdadeiro Dead End, fazendo com que o demônio cavalo pensasse duas vezes antes de contar sobre o plano de trocar os trabalhos, principalmente depois da conversa que tiveram. Após isso, Ruijerd sai pulando pelos prédios. Após muito procurar, Rudy acha Ruijerd e começa a conversar com ele. Então Ruijerd percebe que o Deus quer muito proteger Ares e que faria de tudo para manter ela a salvo. Isso faz com que ele considere Rudy um guerreiro. E após se resolverem, Rudy ainda insiste em tentar ajudar Ruijerd. E eles entram em um acordo novamente. O sol nasceu e Ruijerd resolveu raspar o cabelo. Assim, ele consegue evitar chamar a atenção, ficando totalmente careca. Rudy e seu grupo se preparam para continuar sua jornada rumo ao reino de Asura. Rudy e seus colegas chegam finalmente ao oceano. Ares quer muito nadar, mas o Gerd os adverte de que possui muitos monstros no mar. Nos é mostrado Roxy em um barco chegando em uma cidade costeira. Aparentemente, a mesma cidade que Rudy está. Roxy e seu grupo finalmente desembarcam do barco. Ao chegar na cidade, Rudy e seu grupo têm uma triste surpresa. É um preço extremamente alto para sair do continente demônio. Já em um restaurante, eles discutem uma forma de arranjar tanto dinheiro para poderem partir sem deixar ninguém para trás. Mas eles não têm nenhuma ideia. Já de noite, Rudy cai no sono e novamente aparece no local branco com o Deus Homem. Chegando lá, eles conversam sobre os acontecimentos. Então Deus dá mais um conselho. Ele pede para que Rudy compre comida e vá caminhar pelos becos. No dia seguinte, Ares e Ruijerd treinam. Ao notar que tinha alguém espionando, Ruijerd se desconcentra e acaba perdendo num combate para Ares. Rudy fez exatamente o que o Deus pediu. Comprou a comida e foi dar uma volta nos becos até que ele vê uma pessoa desesperada por comida mendigando. Após dar comida para essa pessoa, percebemos que ela é a imperatriz do mundo demônio, Kishirika. Mas Rudy debocha dela, achando que ela é apenas uma maluca e finge que acredita no que ela diz. Kishirika então resolve dar um pedido para Rudy. E após vários pedidos bem duvidosos, ela negou todos e disse que o único pedido que ela pode conceber é um olho demônio. Rudy aceita e ela começa a arrancar o olho dele para trocar pelo olho da previsão. Enquanto anda atordoado, pensando o que vai fazer com esse olho, Rudy acaba esbarrando em um homem muito grosseiro. E após esse homem implicar com Rudy, ele utiliza uma magia de vento para jogar ele para longe. Mas na verdade, essa magia salvou a vida do homem, pois um vaso iria cair na cabeça dele. Chegando em seus aposentos, Rudy conta a história para seus companheiros. Ares se anima escutando a história, pois quer conhecer essa imperatriz. Uma semana se passou, e Rudy já consegue controlar seu olho. Ele inclusive acaba de ganhar um combate contra Ares graças ao seu novo olho. Rudy percebe que seu olho demônio é incrível, e até tenta um combate contra Ruijerd, mas é totalmente amassado. Já de noite, Ares ainda está chateada após seu combate contra Rudy. Ele então começa a pensar sobre como vai conseguir levar Ares para casa e tenta sair escondido para vender seu cajado. Mas o Gerd o barra e começa a conversar com ele e se irrita, pois Rudy quer tentar resolver tudo sozinho. O Gerd então resolve aceitar tudo o que for possível para saírem do continente, até que são surpreendidos pelo homem que Rudy salvou outro dia. Ele se apresenta como Galus Cleaner. E é aqui que esse vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E claro, não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Se vocês quiserem continuação, comenta aí também. Obrigado por assistir e até a próxima!